Bom, pessoal, a gente vai começar a nossa reflexão e, na realidade, é um encerramento dela, um encerramento dessa carta que a gente está conversando, refletindo e estudando já há algumas semanas, na verdade, alguns meses, que é a carta de Tiago. E hoje a gente vai fazer o encerramento dela, tá bom? Hoje, dia 24 de maio, a gente vai chegar até o final da leitura da carta de Tiago. Vamos lá, quero ler com vocês o texto bíblico. Se encontra em Tiago, capítulo 5, dos versos 13 em diante, que diz assim: Algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Deixa eu dar uma pausa aqui, antes da gente continuar. Esses pequenos versos do encerramento da carta de Tiago são aplicações concretas de tudo aquilo que ele já ensinou para a gente. É como se, ao final da carta, a gente pudesse dizer o seguinte: ok, Tiago, depois de tudo que você disse sobre uma fé viva e uma fé morta, uma fé viva que tem obras, ações, uma fé morta que não produz nada, depois que você disse sobre a relação dos ricos que oprimem os pobres na igreja, depois que você disse sobre a maneira como uma pessoa é tentada, da onde que vem a tentação, depois que você falou sobre isso tudo, quais são as palavras finais? Aí Tiago diz: está passando por dificuldade? Ore, fale com Deus, converse com Deus. Está alguém feliz? Cante louvores. A ideia aqui é dos salmos, né? Salmodie, cante. Você está feliz? Demonstre isso, né? Está alguém doente? Aí Tiago diz: chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Quem são os presbíteros? Presbíteros são as pessoas maduras na fé e na comunidade. Os presbíteros eram, no geral, parte da liderança da igreja. Assim como na sinagoga existiam os anciãos, na igreja de Cristo existem os presbíteros. E essa é uma coisa que entre as denominações vira um grande caldo de confusão. O presbítero na igreja metodista é pastor. O presbítero na igreja presbiteriana é leigo, não é pastor. O presbítero na igreja batista não é uma pessoa, é um conjunto de pessoas. Então, a ideia do presbítero vai mudando de acordo com cada denominação. O ponto central aqui é que esses presbíteros, eles eram de alguma maneira a liderança da igreja, eram as pessoas mais velhas que lideravam a igreja. E por que ungir com óleo, né? Alguém pode dizer, então, se alguém está doente, tem que ir um presbítero lá para ungir com óleo. O óleo era um símbolo de várias coisas, da unção, da presença do Espírito Santo. O óleo era também uma coisa medicinal que as pessoas usavam. Então, a gente não sabe exatamente qual é o sentido do que Tiago está dizendo, por que a gente tem que ungir com óleo. Jesus nunca ensinou para a gente que quando alguém está doente tem que ungir com óleo. Então, é provável que essa prática aqui seja uma prática ainda dentro de uma conjuntura, de um tipo de pensamento judaico na igreja, porque Tiago era judeu, a gente tem que lembrar sempre disso. Por mais que eles crescem em Jesus, eles mantinham certas lógicas de estrutura do pensamento judaico, mesmo na igreja. Inclusive, a lógica do presbítero aqui, como aqueles que são os anciãos, né, também faz parte desse imaginário, desse mundo. Essa mesma ideia não se aplica em outras cartas. Paulo nunca falou para a gente orar pelos doentes com óleo ungido, ou óleo, né, unção com óleo, óleo ungido. Essa coisa também fica muito confusa na igreja. Mas é importante dizer isso aqui,
porque tem muitos cristãos que fazem dessa prática quase que um rito mágico. Se alguém está doente, o pastor, o presbítero, o padre, seja quem for, tem que ir lá na casa do doente, com óleo, passar na cabeça dele, porque por conta desse texto aqui. A oração da fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Só que a ideia de cura no Novo Testamento, por isso que eu coloquei até a palavra grega aqui, é sozo, ela não necessariamente significa aquilo que a gente habitualmente está acostumado a tratar como cura. Em igrejas neopentecostais tem culto de cura e libertação. Isso começou na década de 60 no Brasil e virou uma obrigatoriedade que as igrejas tenham um culto durante a semana de cura e libertação. Só que a palavra em grego é sozo. E sozo pode significar também salvação. A oração da fé salvará o enfermo. O que provavelmente está acontecendo aqui? Nós estamos falando de uma pessoa doente, numa situação provavelmente terminal, e aí você vai entender o texto logo em diante. E o Senhor, na NVT diz, o restabelecerá. Só que o texto, a palavrinha grega, ela tem uma noção que significa o Senhor o ressuscitará. Provavelmente é uma unção para quem está no final da vida. Certo? E se cometeu algum pecado, será perdoado. Então, na realidade, é como se você fosse à casa de uma pessoa em estado terminal e você fosse lá orar por ela, ungisse ela, na confiança de que ela vai participar da ressurreição e terá seus pecados perdoados. Eu não leio esse texto de outra forma. Existe uma interpretação, uma outra, que seria: se tiver alguém enfermo na igreja, os presbíteros vão até essa pessoa, passa óleo ungido nela e ela vai ficar curada. Por que eu não acredito nessa interpretação? Porque a gente já viu isso várias vezes e várias vezes ninguém foi curado de nada. Então não posso ler textos como esse como uma promessa cabal do tipo, se tiver doente, alguém orar, um presbítero orar com óleo da unção, a pessoa vai ser curada. É uma promessa que não tem concretude, não tem realidade. Então a gente tem que tomar cuidado com esses textos, porque eles são, assim, muito delicados. E a gente sabe, a partir dos textos que a gente tem, que corriam no primeiro século, que era muito comum uma coisa que os protestantes acham absurdo, mas que os católicos fazem, que era orar por alguém que está no leito de morte, para que essa pessoa seja dedicada a vida dela ao Senhor, para que ela tenha a condição de entender que ela será salva, será ressuscitada e está perdoada. Que no catolicismo seria extrema-unção. De onde que eles tiram essa ideia? Desse texto. E não só desse texto, você tem textos do primeiro século que ensinam esse tipo de prática. Porém, é um texto único. Então, a gente tem que entender que a gente não faz teologia com um texto único. Se você tem uma única afirmação num texto a respeito de alguma coisa, não dá para fazer uma grande teologia em torno daquele texto, porque falta referências de outros textos para explicar aquela prática. Vou dar um exemplo. Quando Jesus estava na cruz, a gente chama isso de parlegômenon, é um termo técnico da teologia, que Jesus estava na cruz e Jesus fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A palavra paraíso, ela só aparece única e exclusivamente nesse texto. E tem toda uma teologia ensinando que quando a pessoa morre, ela vai para o paraíso. Só que é uma única referência. E a gente não faz teologia com uma única referência. A gente precisa da ideia da concordância, de textos que reafirmem a mesma ideia para a gente entender que aquilo era uma prática comum no primeiro século. Mas, de fato, a partir de texto do primeiro século, segundo século, a gente sabe que esse texto de Tiago aqui,
ele era muito comum entre as comunidades cristãs, que era o que o Felipe chamou, né, que a Igreja Católica chama de extrema-unção. Isso era muito comum. Existem até estudos, por exemplo, que dizem de pessoas que eram batizadas mortas, que aí a igreja tratou isso como uma heresia. Mas existia essa prática também de pessoas que morriam, eram batizadas para ir para o céu. Então, tinha muita coisa nesse primeiro momento. Aí Tiago vem então para o verso 16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Desse pequeno texto surgiu, ao meu ver, uma baita heresia. A baita heresia é que eu preciso confessar o meu pecado para alguém para ser perdoado. Eu preciso entender o contexto da carta. O que estava acontecendo? Uma igreja dividida, em conflito, em que os ricos oprimiam os pobres, colocavam ele lá no banco do fundo. E Tiago está dizendo o seguinte, olha, para essa igreja fragmentada, dividida, em conflito, vocês precisam se entender. Vocês precisam dizer uns para os outros que isso que você está fazendo é errado e você está se arrependendo disso. Porque tem gente que lê esse texto e entende assim, poxa, fiz alguma coisa errada. Eu tenho que confessar para alguém. Só que isso não combina com o que Jesus ensinou e com o que Paulo ensinou. Jesus ensinou para a gente que o fato da gente crer nele garante o perdão dos nossos pecados. Perdão de pecados não é dado a partir da confissão. Perdão de pecados é dado a partir dos méritos de Cristo. Cristo perdoa os pecados. Quem nos perdoa não é a confissão. A confissão é só um reconhecimento de que eu preciso de mudança. Mas não é a confissão que perdoa. Porque eu peço perdão para um outro. Eu peço perdão para Deus. E quem precisa me perdoar de alguma coisa é Deus. A única referência que nós temos a respeito de perdão é se você foi o ofendido. Se você foi o ofendido, você precisa perdoar. Mas você não precisa que a outra pessoa te peça perdão. O perdão é uma decisão unilateral em que eu, como ofendido, ofereço ao meu ofensor. Perdoem uns aos outros. Perdoem. Esse é uma das ordenanças de Jesus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdão é uma coisa que eu ofereço, mas que eu não exijo do outro. A única vez que essa expressão confessem os seus pecados e orem uns pelos outros é nesse contexto. Por quê? Porque a igreja estava dividida, fragmentada e eles precisavam se reconciliar. Como é que se reconcilia diante de uma comunidade, diante de uma relação fragmentada? Conversando, pedindo perdão e orando pelo outro. Certo? Porque a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era um homem como nós e, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir as suas colheitas. Ele dá a referência de Elias como alguém que ora e que Deus faz um grande milagre. Tiago está dizendo que essa igreja quebrada, fragmentada, precisa conversar, confessar, orar para que haja essa colheita, né? No final ele diz, e a terra começou a produzir suas colheitas. Verso 19 e 20. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta de seu desvio, o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Verso 20, no final, essa ideia de que quem trouxer o pecador de volta o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados, é como ele termina a carta,
nos ensina uma coisa importante, né? Que o papel da igreja é manter a unidade. Jesus falou que nós seremos reconhecidos como seus discípulos se nós fizermos marcha para Jesus? Não. Se nós fizermos atos proféticos? Não. Se nós construirmos grandes catedrais? Não. Jesus falou que nós seremos reconhecidos como seus discípulos se nós amarmos uns aos outros. O que Tiago está propondo aqui é um princípio do Evangelho. O princípio do Evangelho é a unidade. Nós nos mantermos unidos, no mesmo amor, na mesma fé, na mesma esperança e na mesma unidade. Pois bem, então eu quero, nesses minutos que faltam aqui, dedicar um tempo com vocês a pensar sobre tudo isso que Tiago falou, a partir desse termo que eu usei no nosso retiro do ano passado, que é EOS. Vocês lembram disso? EOS. A comunidade como antídoto para a alma moderna. Por que a comunidade? Se você leu bem a carta, Tiago está resolvendo um problema e conflitos de pessoas que têm a mesma fé e que convivem na mesma comunidade de fé. E aí, para a gente falar sobre a alma moderna, nós precisamos falar sobre uma mudança que houve drástica da década de 40 para cá. Esse dado aqui, não sei se todo mundo está vendo bem, esse azul aqui é a linha do movimento da sociedade que era urbana. Então, na década de 40, uma parte pequena, é muita gente, tá? Mas é uma parte pequena da população brasileira vivia em áreas urbanas. A maior parte, 12 milhões na área urbana, 28 milhões na área rural ou interior. Da década de 40 até 2022, saímos de 12 milhões e fomos para 177 milhões de pessoas vivendo em áreas urbanas e saímos de 28 para 25 milhões de pessoas vivendo na área rural. Esse movimento aconteceu no Brasil, Estados Unidos e em vários outros lugares. Por que isso é importante de ser dito? Boa parte do que nós chamamos de fé cristã acontecia numa sociedade rural, em que as pessoas nasciam, cresciam e morriam no mesmo lugar, com as mesmas relações, com as mesmas pessoas, com a mesma família. Isso mudou. Muitas pessoas que vivem, por exemplo, Rio, São Paulo, Brasília, enfim, nas grandes capitais do Brasil, elas provavelmente não nasceram ali ou mudaram de bairro, mudaram de cidade, mudaram de região. Esse movimento fez com que a gente tivesse uma demografia no Brasil completamente diferente de tempos passados. E isso afeta radicalmente a maneira como a gente conduz a vida, a maneira como a gente se relaciona com as pessoas. Por exemplo, quem aqui, entre nós, mora em apartamento? A maioria. Essa já é uma mudança significativa. Você morar em apartamento. E apartamento tem essa dimensão, né, daquilo que aparta, daquilo que divide, né, daquilo que muda a nossa relação com as coisas. Uma vida de apartamento não é uma vida necessariamente social. Você pode morar e você nem saber quem é o seu vizinho, quem é a sua vizinha. Você nem conhecer o nome. Você não saber de quem se trata. Numa vida rural, uma vida de casas, por exemplo, isso é um pouco diferente. Essa vida nossa de apartamento é uma vida em que a gente vai construindo relações cada vez mais frágeis, relações cada vez mais complicadas, menos profundas, menos demorada. Então, é uma coisa muito diferente. Prédios altos, verticais e com relações muito superficiais ou quase nenhuma. É capaz de acontecer uma coisa do seu lado e você só saber uma semana depois. Porque a vida hoje da nossa sociedade é assim. Pois bem, eu destaquei 3 características sobre a nossa alma moderna, já que
a carta de Tiago é um antídoto para essa alma moderna. Como é que é a alma moderna? Ela é religiosa. E aí tem um fator curioso, né? No século XVIII, final do século XVII, XVIII, algumas pessoas estavam acreditando que por conta do movimento da modernidade, a Revolução Francesa, aquele movimento todo de efervescência intelectual das ciências acontecendo, o mundo ia passar por um processo de desencantamento. Esse é o conceito do Max Weber, na Ética Protestante, Espírito do Capitalismo, em que a religião perderia o seu espaço, ela perderia o seu lugar no mundo. E aí, o que aconteceu, na verdade, é que a religião, que era o movimento hegemônico das sociedades ocidentais, especialmente da Europa, elas, ao invés de se modificarem, ao invés de se manterem, elas se modificaram. Isso que eu queria dizer. Ao invés de se manterem do jeito que eram, elas se modificaram. Os protestantes tinham muita força no puritanismo. Para vocês terem uma ideia, está acontecendo uma coisa que eu achei que nunca mais aconteceria na história. Os puritanos, eles moravam todos no mesmo condomínio de casas. Moravam na mesma rua, todo mundo morava junto. E eu vi agora que aqui no Brasil está tendo alguns condomínios de casa cristão. Eu nunca imaginei que isso aconteceria de alguma forma. Porque tem escola cristã e automaticamente tem condomínios de casa que para você morar você tem que ser cristão. Um condomínio de valores cristãos. Aí eu fico pensando em umas coisas absurdas que não dá para falar. Mas a alma do ser humano contemporâneo não é cética, como Max Weber pensava. Ela é profundamente religiosa. Brasil, Estados Unidos são sociedades profundamente religiosas. Eu acho, inclusive, que as sociedades, no geral, podem não ter uma divindade, mas ainda assim são construídas a partir de lógicas religiosas. A religião, ela pode ter uma divindade ou não, porque o mecanismo da religião, e aí os sociólogos da religião ensinaram muito bem isso pra gente, né? Otto Maduro, Mircea Eliade, que a religião é um sistema de funcionamento das coisas. Então, o CrossFit pode ter uma lógica religiosa. Corrida de rua pode ter uma lógica religiosa. Qual é a lógica religiosa? Tudo aquilo que eu faço, que exige de mim rito, sacrifício, lógica de dependência e obrigação, se torna e pode se tornar uma lógica religiosa. A alma moderna é religiosa. O Brasil é religioso. O ser humano carioca é religioso. Só que é uma religião que está desconectada do evangelho. Apesar da gente falar a palavra evangelho, Deus, Jesus, igreja, usar as mesmas palavras que a Bíblia fala, a lógica sistêmica não é do evangelho, é religiosa. Essa alma moderna não é só religiosa, ela é consumista. Tudo no mundo como o nosso está para ser consumido, é uma prateleira. Eu quero, eu não quero, eu pago, eu não pago, eu compro ou eu não compro. Consumo. Lógicas de aplicativo de relacionamento é uma prateleira de consumo. Shopee, uma prateleira de consumo. Amazon, Mercado Livre, igreja, pregação. Tem gente que passa o dia todo ouvindo pregação no YouTube. Consumo. Música evangélica, música religiosa. Você sabe que hoje as grandes gravadoras evangélicas não produzem música para adorar a Deus, produzem música para vender, para o mercado religioso. Os pastores não pregam para as suas comunidades, eles pregam para vender, para ser famoso no YouTube, em rede social. A alma desse ser humano atual, ela é consumista. E a terceira coisa é narcisista. O narcisismo é a característica do ser humano
que só investe libido nele mesmo. O narcisista, ele é, por definição, alguém frágil, porque ele não tem o outro, não tem alteridade. Ele é frágil, então ele está sempre dependente do olhar, da opinião, da visão, o que o outro acha de mim, o que ele deixa de achar. Então, o narcisista, como diz o Luiz Felipe Pondé, ele é um miserável afetivo, ele é um cracudo de afeto, ele depende o tempo todo que o outro goste dele, que o outro admire. São pessoas frágeis na sua estrutura psíquica e emocional. Por outro lado, tem um senso de onipotência enorme, se acham assim grandes e vivem numa gangorra de grandes amores e grande depreciação. Narcisistas não conseguem ficar satisfeitos consigo mesmo, porque eles são autocentrados, autorreferentes, e não é à toa que uma sociedade narcisista ela é uma sociedade depressiva. A depressão é a característica de alguém que falta investir libido em outra coisa. Muito do que a gente chama de depressão é o excesso de libido investido no próprio eu. A pessoa entra em angústia. Já viu uma criança excessivamente com energia e ela não sabe onde colocar aquilo? Essa energia fica toda dentro dela e ela começa a ficar angustiada porque ela não tem um objeto para usar como um escape, um derramamento daquela energia dela, vira angústia, sofrimento, depressão. Então, o narcisista, como ele investe tudo em si mesmo, ele está o tempo todo pensando o que as pessoas acham dele, como é que as pessoas o veem, o que elas gostam dele ou não gostam. Uma pessoa que tem um narcisismo mais bem estruturado, organizado, pode até pensar, bom, fulano gosta de mim, outro fulano não gosta, tem gente que concorda comigo, tem gente que não concorda, e segue a vida, segue o baile. Mas o narcisista não. Ele quer ser admirado, ele quer ser respeitado. E quando o narcisista é admirado, ele se sente a pessoa mais incrível do planeta Terra. Mas se uma pessoa fez uma crítica, como ele tem uma imagem altamente, digamos assim, rígida, de ideais de perfeição, toca naquele pedacinho de vidro estilhaçado, brum, derruba tudo, cai tudo. O seu mundo caiu. A alma moderna é assim. Ela é religiosa, ela é consumista, ela é narcisista. E aí a gente poderia pensar em outras coisas. Ela é líquida. A gente não consegue estabelecer relações profundas, duradouras. Eu vi uma expressão, tá gravando, né? Que a Lidiane falou que as mulheres estão no mapa da fome, algumas, evangélicas. Eu falei, o que é isso, mapa da fome? Aí ela me explicou que é assim, a mulher que é cristã, quer encontrar um parceiro, né? Tá difícil. E eu falei assim, tô usando uma expressão que eu ouvi, tá, gente? Tá difícil. E eu pensei assim, cara, é um mundo realmente em que o narcisismo ganhou conotações, assim, dimensões profundas. As pessoas não suportam mais o vínculo, a relação, a alteridade, construir as coisas juntas a longo prazo. E isso requer muito sacrifício de uma pessoa. O narcisista, ele vai dizer o seguinte, se não gosta de mim, então eu vou embora, eu desisto, né? Ao invés de pensar o que eu preciso mudar, o que eu preciso abrir mão, vamos negociar, vamos conversar um pouco mais, mas está sempre nessa gangorra impossível, né? E essa alma moderna, religiosa e narcisista, ela precisa gravar uma coisinha que é fundamental para a gente. Eu coloquei uma imagem aqui que representa muito a experiência religiosa moderna, que parece um estádio de futebol. Você vai para um lugar consumir, pensando em você e adorando a Deus. No estádio de futebol é o time, na igreja é Deus. Eu já ouvi isso várias vezes. Eu vou para a igreja para buscar minha bênção. Eu vou para a igreja para saber de mim, encher. E aí as pessoas falam assim, eu vou lá para mim encher de Deus. Eu falo, que coisa mais esquisita.
que Jesus nunca ensinou para a gente esse tipo de coisa. Eu vou para lá para Deus me encher. Eu falo, encher? Como assim? Você é um vaso? E a gente usa essas expressões, né? Eu sou um vaso na mão do olheiro. Gente, quando Jeremias fala de vaso, ele está falando da nação de Israel. Não está falando do Ebert, CPF, 134. Ele está falando do povo de Israel, da comunidade de Israel, e não de um indivíduo. Só que a lógica virou tão narcisista, tão egocentrada, que a gente criou essa experiência religiosa voltada para o eu, altamente consumista, altamente narcisista, em que eu entro num espaço, tudo apagado, parede preta. Infelizmente, eu tentei mudar a cor dessa parede, eu tenho que dizer isso em minha defesa. Mas, bom, aqui é um teatro do clube, né? Mas parede preta em que ninguém se enxerga, ninguém se olha, não tem senso de alteridade, e eu vou para lá para me encher de Deus, entrar numa catarse individual em que eu acho que isso resolve tudo, mas eu saio daquele espaço absolutamente sozinho e sem senso de comunidade. Deixa eu dizer isso aqui para vocês. Ó. Deus é insuficiente para a felicidade humana. Mas, Ebert, que heresia absurda! Deus é insuficiente para a felicidade humana. Quem disse isso? Hã? O Felipe falou, o Ebert. Quem disse isso foi Deus. Quando criou o ser humano no Jardim do Éden, Deus diz, não é bom que o ser humano esteja só. Vou fazer para ele alguém que o complete. No hebraico, Maezer Kinegdo, um refúgio para a sua solidão. Um refúgio para essa solidão do homem. O que Deus está dizendo é que o ser humano estava no mundo perfeito, no Jardim do Éden, tinha os animais lá tudo bonitinho, igual o livro de criança, acima do homem Deus, a criação junto com ele, e Deus está dizendo, não é bom que o homem esteja só. E você fala, mas como é que pode? Deus está dizendo que não é bom, porque quando se trata de ser humano, pessoas podem precisar de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. O ser humano não é um ser autônomo, no sentido absoluto. Só Deus é um ser em si mesmo. Teologicamente falando, só Deus é um ser em si. Todos os seres humanos só são em relação a. E por mais que queiram sair dessa lógica, só somos em relação a. Você nasceu numa família, seja ela qual for, que já te relaciona a. O seu nome não foi você que escolheu. A sociedade, o mundo, e ainda que você diga, não, mas eu vou mudar de país, ainda assim você será um eterno imigrante lidando com os conflitos daquela cultura. Eu sei, porque eu atendo pacientes que moram fora do Brasil há muitos anos, 10 anos, 15 anos, e permanece o conflito. Nós só somos em relação a. Pessoas precisam de Deus e mais pessoas precisam de pessoas. A fé cristã, ela é essencialmente comunitária. Essencialmente. E aí a gente vai para o próximo ponto, que é o seguinte. Qual é o antídoto, então? Tiago, na carta, dá 50 recomendações práticas para uma comunidade elitista, dividida e adoecida. E todas essas recomendações têm a ver com uns aos outros. E daí o conceito de eós, o próximo. Que é uma junção que um neuropsiquiatra, Dan Siegel, usou, que ele diz o seguinte, nós não é uma coisa boa porque a gente fica massificado. Se eu me torno igual a todo mundo, eu perco minha identidade. Só o eu não é uma coisa boa porque eu perco a alteridade, eu perco a relação. Então nós precisamos criar aí
um eu transicional, um nós transicional, que é o eós. Eu gosto desse conceito dele porque eu acho que é importante nós vivermos nessa fronteira entre o eu e o nós. E aí eu coloquei uma frase do Richard Rohr, eu vou ler com vocês, o próximo, isso. Ele diz assim, ó, a autêntica experiência com Deus sempre expande o seu olhar e nunca o reduz. O que mais valeria a pena em Deus? Em Deus, você não inclui cada vez menos. Você sempre vê e ama cada vez mais. Quanto mais você transcende o seu pequeno ego, mais poderá incluir. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morrer, produz muito fruto, diz Jesus Cristo em João 12, 24. Quanto mais a gente se expande para o outro, mais a gente é capaz de incluir as diferenças, a alteridade, e isso é próprio do Evangelho. Então eu quero terminar oferecendo 4 antídotos para a alma moderna. O primeiro antídoto é pertencimento. Como eu disse, não existe fé em Jesus Cristo sem pertencimento, que nasce do batismo e na comunidade visível. Nem todo mundo que está em Cristo, apesar de achar que tudo está em Cristo, mas nem todo mundo que tem essa consciência ativa, viva do Cristo, necessariamente está pertencendo a uma igreja. Mas o propósito de Deus sempre foi uma comunidade visível, uma comunidade de fé. O formato muda de tempo em tempo, a lógica muda, mas o propósito de Deus sempre foi uma comunidade visível. Pessoas que se identificassem por meio da fé. Paulo nunca escreveu cartas direcionadas para a igreja. Ele sempre estava resolvendo problemas de igrejas locais. Ao final das cartas, tinha os nomes das pessoas, você sabia quem era, sabia onde se reuniam, na casa de quem se reunia. Havia uma identificação muito clara da onde e onde é que funcionava aquela igreja e quem participava daquela comunidade de fé. Por conta do advento da modernidade e dessa fragilização do senso de pertencimento, do senso de comunidade, os indivíduos começaram a viver e se tornarem um fim em si mesmo. E esse é um grande problema. Porque a fé em Jesus é essencialmente comunitária. E comunitária significa pertencimento. Não existe experiência cristã sem pertencimento. Então, esse é o primeiro antídoto. Para que a fé em Jesus exista, as pessoas precisam pertencer. Segunda coisa, um compromisso sacrificial. Qual é a diferença de sacrifício para compromisso sacrificial? Eu não tenho que fazer, ninguém tem que fazer sacrifício nenhum para agradar a Deus. Mas o compromisso da nossa fé envolve lógicas de sacrifício. Para um eu que não quer mover 1 centímetro em direção ao outro. E nesse sentido, eu preciso me sacrificar. O sacrifício envolve prioridade na agenda. Para que a gente se reúna aqui domingo, se você não colocar a Viva como prioridade da sua agenda, você não vai vir nunca mais. Essa igreja morre, acaba. Simples assim. E a prioridade na agenda é você, inclusive, muitas das vezes, fazer isso sacrificialmente. Tem gente que pensa que assim, não, eu vou para a igreja quando eu tenho prazer nisso. Olha, se você só vive a vida a partir do que você tem prazer, você não vai fazer nada ou você vai adoecer. Por quê? Porque para a gente viver em qualquer grupo de sociedade, você vai ter que renunciar a parte dos prazeres que você quer ter na vida. Não tem como. O que é um adicto? É uma pessoa que tem uma relação de prazer desprazerosa. Ele está tão voltado para aquilo que ele só está buscando prazer e perde a capacidade de lidar com outras coisas que, inclusive, podem ser desprazerosas. Então, o compromisso sacrificial envolve prioridade da agenda, planejamento,
envolvimento, serviço. E aí tem um ponto que mexe com muita gente: contribuição financeira. Todas essas realidades exigem compromisso sacrificial para que haja comunidade e pertencimento. Todas essas. Um dado importante. Qual que você acha que é a coisa mais difícil da fé cristã? O que vocês acham? Amar os inimigos. Hã? Amar os inimigos. Amar os inimigos. É difícil? Perdoar. Dinheiro. Vou dizer para vocês, vamos fazer um exercício rápido inverso. As cartas do Novo Testamento gastaram mais tempo para resolver qual o problema? Relacionamentos. Você olha para o Novo Testamento e vê as cartas de Paulo, está resolvendo o problema de relacionamento entre pessoas o tempo todo. A coisa mais difícil da fé cristã não é acreditar em Deus, não é cantar louvores a Deus, não é estudar a Bíblia, é conviver. Amar uns aos outros, perdoar, lidar com as diferenças, produzir unidade no meio de tanta diversidade. Qual é o grande problema dos casamentos? Não é. É o convívio. Às vezes acorda virado e fala, meu Deus do céu, o que aconteceu? Ninguém sabe. Mas é o convívio. O grande desafio da fé cristã é a convivência. E aí o que a sociedade moderna fez? Matou a convivência. Eu não preciso mais de igreja, eu não preciso de comunidade. Gente, isso é uma insanidade para o evangelho. É uma insanidade. Terceira coisa, cuidado mútuo. A expressão uns aos outros aparece mais de 57 vezes no Novo Testamento e como um todo, né? Orar uns pelos outros, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, suportar uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. O problema é que a gente construiu uma lógica de igreja em que o papel da liderança é fazer o papel da comunidade. Amar uns aos outros, é o pastor que tem que amar a igreja. Orar uns pelos outros, se o pastor não orar, não vale a oração. Suportar uns aos outros, quem vai para o gabinete resolver o conflito de relacionamento da igreja. E aí, essa igreja, que era profundamente relacional, ela deixa de ser relacional e se torna hierárquica. E hoje ela se torna individualista. A gente tem que voltar para isso aqui. Imagina uma situação em que uma pessoa faz, sei lá, aniversário. Vamos pegar o exemplo de hoje, né? Aniversário. E aí eu falo assim, Júlio, você pode orar pelos aniversariantes? A pessoa, claro, o Júlio ora pelos aniversariantes. Mas se eu não orar, a pessoa fala, não valeu. Essa oração aí faltou. Casamento não é um mandamento, não é uma ordenança, mas se não for o pastor que está fazendo, então esse casamento não valeu. É uma lógica hierárquica e que falta uns aos outros. Se alguém da comunidade ora por você, trate isso como uma honra e como uma alegria, porque essa pessoa pensou em você. Essa pessoa tirou um tempo da semana, do dia dela, para orar por você. Então trate isso como uma coisa positiva, boa, um privilégio, porque é. E para terminar, mentalidade de servo. Jesus não nos deu um cetro, uma coroa e uma roupa bonita, ele nos deu uma bacia e uma toalha. A gente se esquece disso, mas ser cristão é servir as pessoas. Em tudo. Você pode servir as pessoas na Viva, numa ONG, num instituto, na igreja, fora da igreja, mas você tem que estar servindo alguém. A sua vida tem que estar dedicada a um alguém, a uma outra pessoa, seja como for. Pense nisso,
para que você não viva uma vida voltada só para você mesmo, para o seu dinheiro, para o seu prazer. Isso é bom, eu não estou dizendo que você não possa ter essas coisas, está entendendo, né? Para ninguém sair daqui dizendo o seguinte, tá vendo? A Herbert agora falou que a gente não pode nem mais ir no restaurante. Inclusive, a gente vai depois do nosso encontro aqui. Mas não é isso. O objetivo é você dedicar parte da sua vida para alguém que não te dá retorno nenhum. Eu sei que quem é pai e mãe está numa tarefa assim, de se dedicar a um outro exaustivamente. Então, nessa hora de criar um filho pequeno, talvez a sua oferta exclusiva é ao seu filho, à sua filha, porque é uma dedicação enorme. Mas quando der, se dedicar a outras pessoas, a pessoas que podem receber o seu dom, o seu talento, o seu serviço. Tá bom? É isso, que Deus abençoe a gente nesse dia frio que está aqui dentro. A gente vai sair daqui agora. O pessoal está se escondendo ali. Bom domingo a todos, tá bom? Fiquem com Deus.